para que o consumidor possa, eventualmente, se dirigir ao fornecedor e tomar providências para corrigir as informações, eventualmente até fazer um acordo. O mercado possui vários prazos. A grande maioria das entidades que realizam os bancos de dados, que arquivam informações sobre os consumidores, estabelece um prazo de 30 dias. Já tivemos casos de 15 dias, até mesmo de 10 dias. 30 dias, pelo menos para boa parte da doutrina e da jurisprudência, é um prazo razoável e é um prazo que atende o objetivo central do artigo 43 do CDC. Durante esse prazo, portanto, a informação restritiva não é disponibilizada. Somente após o prazo é que o consumidor, de fato, fica com o seu nome negativado. Muito bem. E com isso, portanto, nós encerramos esse nosso bloco, o bloco do Pergunte ao Professor, mas o nosso programa ainda não terminou. No próximo bloco, nós vamos discutir esse tema na prova da OAB, esse tema nas provas de concurso público, como ele pode ser cobrado eventualmente num teste. Fique com a gente, daqui a pouco a gente volta. Chegamos então ao X da questão. Neste bloco, então, nós vamos resolver alguns testes que já foram cobrados sobre esse tema na prova da OAB, ou até mesmo pode ser cobrado numa prova de concurso público. É sempre bom que vocês lembrem que a prova-teste ela tem uma particularidade. Via de regra, são 4 assertivas. Ela cobra ou uma alternativa correta ou uma alternativa incorreta. E a primeira impressão que muitas vezes o candidato tem é a impressão mais importante que você pode ter da pergunta. A prova relacionada ao direito do consumidor, especialmente, ela tem uma grande particularidade. É uma prova com um foco legal muito intenso. Eles cobram muito a letra da lei. Então, o candidato precisa se habituar a ler o texto da lei, a ler o CDC. Nesse caso, especificamente, a ler o artigo 43 e todos os seus parágrafos. Bacana. Então, vamos dar uma lida na primeira questão de hoje. Olha só. O que ela diz? A respeito dos bancos de dados e cadastros de consumo, assinale a opção correta. Os bancos de dados são entidades que compõem a administração pública indireta. B de bola. O prazo de permanência de dados restritivos nos bancos de dados de consumo é de 3 anos. Letra C. A inexatidão de informações nos bancos de dados de consumo pode ser corrigida de forma administrativa. E letra D. Não cabe habeas data para ter acesso às informações nos bancos de dados de consumo. Muito bem, fizemos uma leitura completa do teste, isso é importante. Sempre leiam o teste inteiro. Muitas vezes vocês vão encontrar uma questão que está aparentemente certa, mas existe uma outra com um maior número de dados e, portanto, mais correta. Isso é importante, a distinção entre uma questão correta e uma questão completa. Muitas vezes a questão incompleta ela está errada e o candidato muitas vezes pode ser levado a erro. Legal? Então vamos ler as alternativas e vamos eliminando quais são as alternativas que não se adequam ao artigo 43 do CDC. Muito bem. Letra A. Os bancos de dados são entidades que compõem a administração pública indireta. Esta primeira alternativa ela está errada. Os bancos de dados, eles podem ter natureza pública ou privada. É o caso do SPC, o Serasa, Equifax, que são empresas, são sociedades empresárias. São entidades que compõem, nesse caso, são exemplos de pessoas jurídicas de direito privado. É verdade, existem alguns cadastros, existem alguns bancos de dados que fazem parte da administração pública ou são órgãos da administração pública. Mas os bancos de dados, como um todo, não fazem parte da administração indireta. Eles têm caráter público, ou seja, todas as informações contidas nesses bancos de dados têm esta natureza. Desta maneira, eu não posso confundir a ideia de caráter público da entidade com fazer parte da administração pública. São coisas bem diferentes. Então, a letra A, ela está errada. Vamos lá, então, a letra B de bola.
o prazo de permanência de dados restritivos nos bancos de dados de consumo é de 3 anos. Não, nós já até vimos nesse programa de hoje. O prazo restritivo é de 5 anos. 5 anos de permanência. Toda informação negativa, ou seja, aquela que representa um inadimplemento do consumidor, um contrato que não foi devidamente adimplido por ele, pode permanecer nesse banco de dados por 5 anos, a contar, obviamente, da realização do contrato. Lembrando sempre que eu não posso recolocar a informação, porque isso seria uma hipótese de fraude. Então, a letra B de bola também está errada. Vamos agora à alternativa C. A inexatidão de informações nos bancos de dados de consumo pode ser corrigida de forma administrativa. Está correto. Esta alternativa é verdadeira. Você pode, inclusive, pleitear a correção para o próprio arquivista, para a própria entidade que está tomando conta das informações. Você não precisa ir diretamente ao fornecedor. Você pode, por exemplo, para o Serasa ou para o SPC e falar, olha, as informações que constam em meu nome são equivocadas. Por isso que é tão importante que você comunique o consumidor de maneira prévia, para que ele tenha ciência dessas informações e proceda dessa maneira à correção dos dados. Certo? Então, estamos aí aparentemente com a alternativa C. Vamos ver então se a letra D de dado é uma questão mais completa ou tem mais informações. Olha só. Não cabe habeas data para ter acesso às informações nos bancos de dados de consumo. Essa alternativa D de dado, ela está errada. Obviamente que o habeas data é cabível, tendo em vista que ele é um mecanismo constitucional para que a pessoa possa ter acesso às suas informações. Como as entidades possuem caráter público, necessariamente o habeas data é um instrumento constitucional que pode ser utilizado nessa situação. Dessa maneira, a alternativa que você deveria assinalar, a alternativa correta desse teste, é a letra C. Alternativa C, que fala da possibilidade de correção administrativa das informações nos bancos de dados de consumo. Muito bem, vamos agora ao nosso segundo teste do nosso programa. O teste diz o seguinte: assinale a opção correta a respeito dos bancos de dados e cadastros de consumidores. Letra A. Os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades que prestam serviço de caráter privado. B de bola. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir imediatamente correção. Letra C. O consumidor deverá ser informado verbalmente toda vez que ocorrer alteração de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo relativos ao seu nome, desde que não a tenha solicitado. Letra D de dado, somente poderão constar nos bancos de dados as informações negativas sobre consumidores relativas aos últimos 2 anos. Muito bem, uma questão similar à primeira, alguns pontos nós já até comentamos, mas vamos fazer como fizemos na anterior. Vamos por eliminação, alternativa por alternativa. Legal, começando então pela alternativa A. Diz lá, os serviços de proteção ao crédito e congêneres são considerados entidades que prestam serviços de caráter privado. Não, nós já dissemos isso. Nesse caso, esse serviço tem caráter público, ainda que a entidade seja privada. A entidade pode ser privada, ela pode ser uma sociedade empresária, ela não precisa necessariamente ser uma entidade pública, mas o serviço sempre tem caráter público. As informações sempre têm caráter público e até por isso que eu posso utilizar o habeas data. Dessa maneira, a alternativa A, ela está errada. Muito bem, vamos então agora à segunda alternativa. B. O consumidor, sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros, poderá exigir imediata correção. Muito bem, essa alternativa B, ao que tudo indica, é a alternativa correta. De fato, o consumidor pode pleitear a correção das informações em seu nome.
Ou seja, os bancos de dados sempre precisam prestar informações verossímeis, verdadeiras, e não